a aula, para depois disponibilizar no YouTube para aqueles que não podem participar com a gente nesse momento. Então, hoje é dia 29 de julho de 2020, nós vamos fazer a correção do PET, volume 2, semana 4. Nós estamos finalizando essa semana o PET, e essa semana nós estamos começando o PET, volume 3. Então, nós vamos começar, eu vou explicar a primeira semana do PET, volume 3, que agora vai trabalhar com geometria analítica, que é a matéria que nós estávamos terminando quando começou a pandemia. Nós estávamos justamente na geometria analítica, no comecinho dela, quando veio aí a pandemia. Então, vamos começar primeiro com a correção do PET, volume 2, semana 4. Eu vou jogar aqui na tela o PDF para vocês acompanharem comigo. Então, é a quarta semana, no PET, volume 2, nós trabalhamos com medidas de tendência central, que são média, mediana e moda. Uma breve revisãozinha. A média, nós somamos tudo e dividimos pela quantidade de elementos somados. Já a mediana, nós colocamos tudo em ordem crescente e pegamos aquele que fica no meio. Se ficar um elemento no meio, se for quantidade ímpar, é ele. Agora, se ficar uma quantidade par de elementos, aí nós vamos pegar os dois do meio, somar e dividir por 2. E moda é o elemento que mais repete. Vamos, então, para as atividades. Primeiro exercício, questão do Enem. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes, relacionadas à venda de sapatos, nas cores branca e preta. Então, memoriza aí, ó. Nós temos duas cores de sapatos que foi catalogado, branca e preto. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda do resultado. Então, primeiro eles fizeram uma tabela e com a tabela eles calcularam a média, a mediana e a moda. Nós não tivemos acesso à tabela. Nós tivemos acesso apenas ao resultado já calculado, da média, da mediana e da moda. A média é 36, a mediana é 37 e a moda é 38. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca com o número 0 e a cor preta com o número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e 1, né, cor branca e cor preta, foi 0,45. Essa informação ela é muito importante para nós, viu? Por isso que eu destaquei ela aqui. E depois, os donos da loja decidiram, ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Não, por enquanto tá tranquilo. Vamos voltar aqui então. Os donos da loja decidiram que a numeração do sapato com maior número de reclamação e a cor com maior número de reclamação não seria mais vendido. Então, qual que ele parou de vender? Gente, a numeração tá muito fácil da gente perceber. Por quê? Moda não é aquele que mais repete? Então, o que mais repetiu foi a numeração 38. Então, a gente já sabe que o número que a loja vai parar de vender é o número 38. Então, a gente sabe
que a resposta certa ou é a A ou é a D. Porque é os únicos que têm numeração 38. A moda é o que mais repete. Então, a numeração que mais deu defeito foi a numeração 38. Então, a gente já sabe. Agora, eu preciso saber se é o branco ou o preto. Então, nós vamos a essa frase aqui, ó. Nós sabemos que o branco foi representado por 0 e o preto representado por 1. E a média aritmética foi 0,45. Agora, eu vou mudar aqui para a tela do meu celular para vocês verem a maneira como eu resolvi. Deixa eu ver se eu consigo aqui, para vocês visualizarem na folha do meu caderno. Então, a média aritmética é X sapatos brancos, vezes 0, que a numeração dele é 0, né? Foi atribuído 0. Mais Y, que são sapatos pretos, vezes 1. Eu sei que a média aritmética deu 0,45. Eu não vou fazer conta nenhuma. Quem pesou mais na média aritmética? O 0 ou 1? 0,45. Está mais perto do 0 ou mais perto do 1? 0,45 é antes do meio, é antes do 0,5. Então, quem pesou mais foi o branco. Se pesou mais foi o branco, é porque tinha mais sapato branco com defeito. Então, a resposta certa é a letra A. A cor branca e a numeração 38. Então, não tinha nenhuma conta nesse exercício. Apenas o conhecimento da definição de média aritmética e moda. A mediana veio só para distrair vocês. Certinho, gente? Se alguma dúvida, vocês podem chamar aqui pelo chat, viu? Eu estou atenta aqui ao chat, ou ligar o microfone e perguntar. Estou à disposição. Tranquilo nessa, né? Então, vamos para a próxima. Próxima também é uma questão do Enem, mas agora é uma questão do Enem de 2015. Essa aí, gente, eu nunca vi mais fácil. Vamos lá. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou os dados num gráfico. 9 anos, eu tinha 21 entrevistados. 12 anos, eu tinha 15 entrevistados. 18 anos, eu tinha 12 entrevistados. Qual é a moda? Moda é o valor que mais repete. Olha que o valor que mais repetiu foi o 9. Por que foi o 9? Porque tem 21 pessoas com 9 anos. Então, 9 é a idade mais repetida. Então, é a letra A. 9 pessoas, 9 anos, né? 21 pessoas com essa idade. Não precisava nem de conta. E foi questão do Enem. Certinho até aí, gente? Se vocês não estão falando nada, eu acredito que está certinho, viu? Alguma dúvida, pode falar a qualquer momento, que eu estou à disposição para responder vocês. Vamos para a questão 3, também uma questão do Enem. Essa aí a gente já vai ter que fazer uma continha, mas uma continha facinho também. Não tem nada de extraordinário nessas contas aí, não. Vamos lá. 5 amigos marcaram uma viagem para a praia em dezembro. 5 amigos, quer dizer, cabe todo mundo dentro de um carro. Carro de 5 pessoas, carro comum, né? Para economizar, combinaram de ir em um único carro. Cada amigo anotou quantos quilômetros seu carro fez, em média, por litro de gasolina, nos meses de setembro, outubro e novembro. Ao final desse trimestre,
calcularam a média dos 3 valores. Então, o que calcularam aqui? Calcularam a média dos 3 valores para cada carro. E escolheram aquele mais econômico. Então, o que nós temos que fazer aqui? Calcular a média de cada um dos 5 carros aqui. Eu vou jogar aqui no meu caderno aqui, que eu já tenho a questão resolvida. Então, a gente vai somar média aritmética. Soma os 3 valores e divide por 3. Tá? Divide por 3 porque eu somei 3 valores. Então, eu somei e dividi por 3, todos os 5 valores. Eu encontrei 8,16 para o primeiro carro, 7,66 para o segundo carro, 8,66... Ah, desculpa, gente. Caiu aqui o celular. Só um minutinho. Aí, voltou, né? 8,66 para o terceiro carro, 8,16 para o quarto carro e 8 para o último carro. O que teve a maior média, então, foi o carro número 3. É ele que a gente vai escolher. É o carro mais econômico. Vamos, então, agora para a questão número 4. Também uma questão do Enem. Uma fábrica de refrigerantes é necessário que faça periodicamente o controle do processo de engarrafamento, para evitar que sejam vazadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Durante 60 dias. Quer dizer que o meu total aqui é de 60 dias. Foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessa especificação, as com defeito. O resultado foi no quadro. Nenhum defeito, 52 dias. Um defeito, 5 dias. 2 defeitos, 2 dias. 3 defeitos, 1 dia. Se eu somar os dias aqui, vai totalizar os 60 dias. Aí pergunta, a média diária de garrafas fora das especificações. É uma média aritmética, ó. Média diária, média aritmética. Soma tudo e divide por 60. Por quê? Porque eu tenho um total de 60 dias. Então, vamos aqui para a tela do celular. Vamos organizar a tela do celular aqui, para que a gente consiga ver. A média diária de garrafa fora das especificações vai ser 52 dias sem defeito, mais 5 com um defeito, mais 2 com 2 defeitos, mais 1 com 3 defeitos. Multiplica tudo. Depois soma e divide por 60. 0,2. 0,2, então, é a média aritmética do defeito das garrafas dessa fábrica. Certinho até aqui, gente? Tudo tranquilo? Tranquilo, né? Eu tive um probleminha aqui com o meu tripé, por isso que tá tremendo um pouquinho, que eu tô precisando segurar o celular com a mão aqui, porque o tripé quebrou. Mas, se não estiver dando, conseguindo ver direito, vocês me avisam aí, viu? Vamos, então, para outra questão agora. Questão 5, também do Enem, só que agora é o Enem de 2018.
Os alunos da disciplina de estatística de um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com peso. Vamos guardar esses valores aqui, ó. 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. Então, o peso nessa ordem. No final do semestre, eles precisam ter uma média mínima de 60 pontos. O estudante tirou 46 nas 3 primeiras provas. Ele tirou 46, 60 e 50, respectivamente. Qual, no mínimo, deve ser a 4ª avaliação para que ele seja aprovado? Então, vamos lá para a tela aqui do celular, que eu já tenho o exercício. Tem alguém querendo entrar aqui? A Karen. Bem-vinda, Karen. Vamos continuar, então. Nós estamos resolvendo PET, volume 2, semana 4. Vou tentar só focalizar aqui, porque eu tive um probleminha com o meu tripé aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esquema aqui. Melhorou, né? Porque aí, se eu ficar segurando, eu fico tremendo, vocês não enxergam. Certinho, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, nós temos... a primeira prova foi 46, né? Então, na primeira prova, era 20 era a porcentagem dela, né? O peso dela, 20. E a nota foi 46. Na segunda prova, o peso foi 10 e a nota foi 60. Na terceira nota, o peso é 30 e a nota foi 50. Na quarta prova, o peso é 40. E a nota ele ainda não fez. Então, eu vou chamar essa nota de X. Eu vou dividir por 100. Por que eu vou dividir por 100? É a soma dos pesos. 20 mais 10 mais 30 mais 40. Quando eu somo isso aqui, vai dar 100. Por isso que eu estou dividindo por 100. Multiplico, somo tudo e divido por 100. E a minha média, ela tem que dar 60. Aí, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei em cruz. 60 vezes 100, 6.000. Então, essa soma toda aqui tem que dar 6.000. Aí, eu somei 920 com 600 e 1.500, deu 3.020. Mais 40x é igual a 6.000. 40x é 6.000 menos 3.020. 40x é 2.980. Dividindo 2.980, vai dar os 74,5. Gente, certinho, ficou alguma dúvida sobre média, mediana e moda? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Gente, o Enem de todo ano tem muitas dessas questões, tá? Então, você não pode confundir. Média, soma tudo e divide pela quantidade. Mediana, coloca tudo na ordem crescente. Coloca tudo na ordem crescente e você vai dividir, coloca tudo na ordem crescente e pegar o do meio, desculpa, falei errado. E vai dividir por 2, se forem 2 elementos. E a moda, nós vamos pegar tudo e vamos olhar aquele que mais repetiu. Certinho? Alguma dúvida, gente? Vocês podem falar. Tá tudo tranquilo aí dessa matéria? Tranquilo aí? Certinho, então, né? Posso passar para o PET volume 3?
Vamos lá, então, PET volume 3. O PET volume 3, ele vai trabalhar com a geometria analítica. Então, vamos aí, geometria analítica. Vai trabalhar, nós começamos, lá no comecinho do ano, aquela parte que a gente fez na sala de aula presencialmente, já era geometria analítica. Quando começou a pandemia, eu ia justamente passar essa matéria que a gente vai ver hoje, tá? Então, aquela parte de simetria, colocação de valores no gráfico, tudo aquilo lá, agora é continuação. Se vocês quiserem até voltar no caderno e dar uma olhadinha, né, seria bom para a gente seguir na sequência. Aqui eu tenho a explicação do livro, da apostila. Só que eu preparei uma outra explicação aqui para vocês, que eu acredito que vai ficar mais fácil o entendimento. É a maneira como eu explicaria se nós estivéssemos tendo a aula presencial, tá? Distância entre dois pontos. A distância entre os pontos A e B é a medida do segmento de reta que liga o ponto A ao ponto B. Dessa forma, a distância de dois pontos é um comprimento do segmento de reta que tem A e B como extremos. Então, vamos ao desenho que eu preparei aqui. Então, ó, qual que é a distância do ponto A ao ponto B? Só um minutinho que eu passei sem querer. O ponto A, ele tem coordenadas 1 e 1. E o ponto B tem coordenadas 3 e 1. Qual que é a distância entre esses dois pontos? Gente, aqui está nítido que a distância entre eles é 2. Por que está nítido? Porque são dois quadradinhos que separa, né? Ó, 1, 2. Está nítido. A distância entre A e B é igual a 2. 2 unidades, tá? Aqui a gente não usa nem metro, nem centímetros. Nós usamos unidades, 2 unidades. Este segmento é um segmento horizontal. Então, foi facinho a gente visualizar. Vamos para o próximo exemplo aqui. Deixa eu ver, eu não fiz vertical, não fiz não. Se ele fosse vertical, era a mesma maneira. Se ele fosse vertical, era só contar os quadradinhos. Mas e agora? Qual a distância entre os pontos A, que tem coordenadas 4 e 1, e B, que tem coordenadas 1 e 3? Agora, ele está na transversal. Aqui eu não consigo contar os quadradinhos. Porém, forma um triângulo retângulo. Olha aqui o triângulo retângulo, ó. Cateto, cateto, e aquilo que eu quero calcular, que é a distância AB, é a minha hipotenusa. Então, se é um triângulo retângulo, nós vamos trabalhar com o teorema de Pitágoras. Hipotenusa, que é a distância AB, né, ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. O primeiro cateto é essa medida aqui, ó. Essa medida. XA menos XB. Aqui eu já estou vendo que é 3, né? Mas, para estruturar a fórmula, então eu tenho que é XA menos o XB. Aí eu acho essa medida desse cateto. E o outro cateto é o YB menos o YA. Não tem problema se colocar YA menos YB, não, viu? Não faz diferença não, porque como eu vou elevar ao quadrado, vai ficar o mesmo valor. Aí a fórmula é essa aqui, ó. A distância ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Só que eu não quero a distância ao quadrado. Eu quero a
distância. Então, o que nós vamos fazer aqui? Colocar uma raiz aqui e uma raiz de cá. Raiz de distância elevada ao quadrado, eu cancelo o 2 do quadrado com a raiz. Fica apenas a distância AB. E essa raiz aqui eu deixo. Aí fica exatamente da maneira que colocou lá no PET. Distância AB é igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado dentro da raiz. Foi o que eu falei. Eu coloquei xa menos xb. Aqui colocou xb menos xa. Mas não faz diferença. É a mesma coisa, viu? Olha a explicação deles. Ó, o triângulo retângulo é a mesma coisa que eu fiz lá. Entenderam certinho, gente? Tá tranquilo? Então, não teve questionamento, vamos continuar, né? Então, eu vou fazer com vocês alguns exemplos. Vou pegar aqui, vamos ver se eu consigo escrever direitinho aqui. Porque o meu... Só um minutinho que eu vou ter que virar a tela aqui. Fazer uma pequena gambiarra aqui para conseguir escrever. Ok. Deu certo. Vamos lá. Então, nós vamos fazer a distância do ponto A, de coordenadas 4 e 2, ao ponto B, de coordenadas 1 e menos 2. Eu vou puxar aqui a tela do celular para a gente fazer juntos. Então, eu vou fazer a distância do ponto A, 4 e 2, ao ponto B, 1 e menos 2. Então, a distância AB é igual a raiz de XB, eu tenho que pegar X com X, viu? XB menos XA. Eu tenho que pegar o X com o X, que é um cateto. Mais YB menos o YA. Tudo isso dentro da raiz. Primeiro eu tenho que resolver os parênteses. 1 menos 4 vai ficar menos 3 ao quadrado. Menos 2, menos 2, menos 4 ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Distância AB é igual a raiz de menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 ao quadrado, 16. Então, vai ser distância AB é igual a raiz de 25. Distância AB é igual a 5 unidades. O único segredo aqui é que eu tenho que pegar X com X. E eu tenho que pegar Y com Y. Ah, Cláudia, mas eu quero pegar o XA primeiro. Não tem problema. 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9 da mesma maneira. Deixa eu ver aqui, que acho que a Carol fez uma pergunta aqui. Esse valor de cima, a questão já dá. A questão dá, Carol, vou te mostrar aqui até onde ela dá. Ela vai dar isso aqui. Essa parte aqui é que a questão vai te dar. Aí, esse aqui é o X do ponto A. O Y do ponto A. Esse aqui é o X do ponto B.
e o y do ponto B. E aquela fórmula você tem que saber de cor. Distância AB é igual a raiz de xb menos xa ao quadrado. YB menos YA ao quadrado. Certo? Então, essa primeira parte, o exercício te dá. Essa aqui, você sabe de cor. Aí você monta aquela outra parte ali. Isso aí, Carol, é só jogar na fórmula. Então, o exercício vai te dar esse valor. Isso aqui também, geralmente, cai no Enem, essa matéria, viu? O exercício vai te dar esse valor e você vai saber essa fórmula de cor. Aí você vai montar, substituir e calcular. Então, certinho, né? Vamos continuar, então. É isso aí, gente. Se tiver dúvida, vocês devem perguntar na hora a sua dúvida, tá? Você pergunta e a gente já resolve aqui, eu já esclareço, não deixa sua dúvida para depois. Né? Então, vamos lá. Mais um exemplo. Agora, calcule o valor da coordenada x para que a distância entre os pontos A e B seja 10. Gente, eu já dei o valor da distância. O que eu quero achar agora é o valor de x. Então, vamos fazer essa outra questão aí. Vou anotar aqui os valores. O ponto A tem coordenadas x e 10. O ponto B, menos 3 e 2. E a distância entre eles é igual a 10. E eu quero achar o valor de x. Ok. Focando aí na tela do meu celular, eu quero achar o valor de x, sabendo que a distância entre A e B vale 10. Quer dizer, eu já tenho a distância. O que eu quero calcular é o valor de x. Nós sabemos que aqui é x do ponto A e y do ponto A. Aqui é o x do ponto B e o y do ponto B. E a distância é essa. Então, vamos para a fórmula. A fórmula é distância AB é igual a raiz de xb menos xa ao quadrado, x com x, yb menos menos ya ao quadrado. Eu pego x com x, y com y. E é tudo dentro da raiz quadrada. Essa é a fórmula. Vamos substituir. A distância eu já tenho. Ela vale 10. É igual a raiz de. Quanto que é o xb? Menos 3. Menos o xa. Mais o YB. Menos o YA. Tudo isso dentro da raiz. Agora, eu tenho aqui uma variável, a letra variável x, né, incógnita, dentro da raiz, dentro do radical. O que eu vou fazer? Eu vou usar aquela propriedade de equação que eleva os dois membros ao quadrado. Então, eu vou pegar o 10 e vou elevar ao quadrado.
e vou pegar o segundo membro inteiro e elevar ao quadrado. Aí eu vou cancelar aqui, ó. 10 ao quadrado, 100. Aí eu não podia cortar esse quadrado com a raiz por causa desse mais aqui. Mas esse quadrado de fora eu já posso cancelar. Por que que eu posso? Porque ele é de todo o radical. Então, esse quadrado anula essa raiz. Aí ficou um produto notável. Menos 3 menos x ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro, menos e menos vira mais. Mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Depois, quem tiver dúvida de produto notável, eu posso estar explicando para vocês, tá? 2 menos 10 vai ficar menos 8 ao quadrado, 64. Tudo que vai ao quadrado vira positivo. Então, vamos continuar. 100. Não, já vamos transferir? Tudo que tem, vamos passar tudo para o primeiro membro, porque é equação do segundo grau, menos x ao quadrado, menos 6x, menos 9, menos 64, mais 100 é igual a 0. Menos x ao quadrado, menos 6x. 64, menos 64 menos 9, vai dar menos 73, mais 100. Menos x ao quadrado, menos 6x, mais 27, é igual a 0. Então, agora nós vamos multiplicar aqui por menos 1, x ao quadrado, mais 6x, menos 27, é igual a 0. Então, nós vamos ter que delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O delta é 36 menos e menos, mais 27 vezes 4, o delta vai ser igual a 144. E a gente fugiu um pouquinho aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem. Aí, 144. X é igual a menos b, o b é 6, né? Mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, que aqui está valendo 1. X é igual a menos 6, mais ou menos 12 sobre 2. Então, nós vamos ter aqui x1 menos 6 menos 12 dividido por 2. Menos 18 dividido por 2, menos 9. E o x2, menos 6 mais 12. Vai ficar 6 dividido por 2, 3. Então, eu posso ter 2 valores. Por que eu posso ter 2 valores? Por se tratar do plano cartesiano, com a distância 10, eu posso ter um segmento para cima e um outro segmento para baixo, com a mesma medida. Tá? Por isso que eu tenho 2 possíveis respostas. O x pode valer menos 9 e o x pode valer 3. Apareceu pergunta aqui no chat, eu não tinha visto. Agora deu, né, Bianca? Tem hora que eu empolgo na conta e eu acabo distraindo da folha, mas aí vocês vão me dando essas dicas aí, que a gente vai controlar. Porque eu estou aprendendo a ser professora à distância agora, né? É coisa nova para mim, que já sou velha. Certinho, então, gente, esse exemplo?
Vamos puxar aqui, então, ó, 3 e menos 9. Menos 9 e 3, tanto faz. Vamos ver o que tem agora no PET. Ponto médio. Ponto médio. É a mesma coisa de média aritmética. Então, o que é achar o ponto médio? Vamos aqui pelo desenho, que está bem feitinho aqui. Tá bom para a gente entender. Ok, vamos lá. Eu quero fazer, eu tenho o ponto A e tenho o ponto P. E eu quero fazer a média aritmética dos dois. Como que eu faço isso? Então, a média aritmética não é de 2 valores? Eu somo e divido eles por 2. Então, para fazer a média aritmética em relação ao eixo X, eu pego XA, somo com o XB e divido por 2. Aí eu acho o ponto do meio, o X do ponto médio. Quando se trata do eixo Y, a mesma coisa. Eu pego o YA, somo com o YB e divido por 2, porque eu somei 2 valores. E eu acho o Y do ponto médio. Então, o ponto médio é fazer a média aritmética. Tá? Vamos ver se tem um exemplo aqui para a gente ter. Vamos fazer esse exemplo juntos aqui. Vamos lá. O ponto A... Não, esse aqui é outro exemplo. Eu vou fazer um exemplo diferente aqui. No meu aqui não tem. Vamos fazer... Eu vou puxar aqui para o meu celular. Ok. Vamos fazer o ponto médio do ponto A e o ponto B, certo? Eu quero achar o ponto médio. Ponto médio. A palavra médio é média aritmética. Então, eu vou pegar, para achar o X do ponto médio, eu faço a média aritmética dos valores de X. Esse é o XA e esse é o XB. Então, eu vou fazer a média aritmética do XA com o XB. Então, vai ser 2 mais 6, dividido por 2. Então, o X do ponto médio é 8 dividido por 2. O X do ponto médio vale 4. Agora, nós vamos... Deixa eu só conferir aqui no chat se tem alguém. Não tem nada no chat, não. Agora, nós vamos para o Y do ponto médio. Então, eu pego o Y do ponto A com o Y do ponto B. Faço a média aritmética dos dois valores de Y. Então, o Y do ponto médio é o Y do ponto A mais o Y do ponto B dividido por 2. Então, o Y do ponto médio é 12 dividido por 2. O Y do ponto médio é 6. Então, o meu ponto médio é 4 e 6. É o ponto que fica no meio certinho do ponto A e o ponto B. Entendido, gente, a questão de ponto médio? Tá certinho? Certinho, né? Não teve nenhuma pergunta. Agora, eu vou puxar aqui. Esse é o primeiro exemplo, tá? O que eu inventei. Vamos puxar aqui, por exemplo, do PET, para a gente fazer junto. Seja M, então eu vou colocar aqui, ó.
seja M, 3 e menos 4. Ele é o ponto médio do segmento A, que é menos 1 e 2, e o ponto B. O ponto B, eu não sei as coordenadas. Quais são as coordenadas do ponto B? Eu não sei, né? Eu vou ter que encontrar. Então, vamos puxar aqui para vocês visualizarem. Vamos lá. Então, este é o exercício. Eu tenho o ponto médio, que a gente chama de X do ponto médio e Y do ponto médio. Ele é ponto médio do ponto A, que eu chamo aqui de XA e YA. Aqui eu chamo de XB e YB, que ainda não tem os seus valores. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Ó, a fórmula é XM é XA mais XB dividido por 2. Quanto que vale o XM? Ele vale 3. Quanto vale o XA? Menos 1. O XB eu quero encontrar. Então, aqui virou uma razão, uma proporção, igualdade de duas razões. Aí eu posso multiplicar em cruz. 1 vezes menos 1. 1 vezes XB. 2 vezes 3. Vou puxar um pouquinho aqui. Aí, agora ficou bom. Então, XB é igual a 6 mais 1. XB é igual a 7. Eu descobri que o XB vale 7. Agora eu faço a mesma coisa com Y. Vai ficar YM é o YA mais o YB dividido por 2. O YM, ele vale menos 4. Ele é o YA, que vale 2, mais o YB, que eu quero achar, dividido por 2. Aí a gente vai multiplicar aqui, multiplicando em cruz, 1 vezes 2. 1 vezes YB e menos 4 vezes 2. YB é igual a menos 8 menos 2. YB é igual a menos 10. Então, o ponto B tem coordenadas 7 e menos 10. Vamos conferir lá no PET, isso aí, ó. O X vale 7 e o Y vale menos 10. Certinho até aí, gente? Tudo tranquilo? Então, os exercícios que vocês vão fazer para me entregar quarta-feira que vem vai ser, olha aí, o número 1, distância entre dois pontos, que é aquele primeiro exemplo que eu passei para vocês, esse exemplo aqui, ó. Distância de dois pontos. O número 1, vocês vão fazer a distância de dois pontos, utilizando essa fórmula. O número 2, determinar o ponto médio. Já o ponto médio é aquele exercício que a gente fez agora mesmo. Calcular o ponto médio. Esse aqui. Tá? Esse é o número 2, que vocês vão fazer para mim, é desse jeito. E vamos ver aqui, o número 3 é igual esse exemplo aqui, ó, que eu dei para vocês agora mesmo, ó.
Eu já tenho o ponto médio e quero achar uma outra coordenada. Esse é o número 3. Vamos ver o que é o número 4. Achar o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma da medida dos lados. Então, neste caso, eu tenho que somar a medida desse lado com a medida desse lado e a medida desse lado aqui, ó. Tem que somar as 3 medidas. Eu tenho a medida? Eu não tenho. Como que eu acho? Distância AB. Eu acho essa medida. Distância BC. Eu acho essa medida. E distância AC, eu acho essa medida. Eu faço as 3 contas da distância e no final eu somo os valores. Esse é o número 4 que vocês vão fazer para mim. O número 5 é uma questão do Enem, utilizando estes princípios que a gente falou, tá? Eu não vou falar em detalhes não, senão eu dou a resposta para vocês. O número 6 é ponto médio, é igual àquele exemplo que a gente fez. O número 7 é igual ao número 4. Eu quero o perímetro. Perímetro é a soma da medida dos lados. Mas esse aqui precisa de fórmula, gente? Esse não precisa de fórmula. A gente pode ir contando os quadradinhos. Se usar a fórmula também dá certo. E aí, a gente termina os exercícios dessa semana. Gente, o que vocês acharam da aula de hoje? Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender? Deu certinho? Querem alguma dúvida, alguma sugestão? Tudo tranquilo, gente? Tudo certinho? Então, essa matéria é fácil, mas alguma dúvida, vocês podem me perguntar, e daqui a pouquinho eu já vou estar postando esse vídeo lá no YouTube, tá? Na hora que você for fazer o exercício, se surgir alguma dúvida, você pode ir lá você pode ir lá no YouTube e assistir de novo quantas vezes quiser, né? E a gente pode também, eu posso também responder pelo WhatsApp. Tem gente que tem pergunta, alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp, né? No horário de aula, assim, eu sempre estou respondendo, sempre estou à disposição. E é isso aí. Então, semana que vem, vocês vão me entregar a semana 1 do PET, tá? Não vai ter atividade complementar, vai ter só semana 1. Junto com a semana 2, na outra semana da frente, eu vou ter organizado uma atividade complementar, mas essa semana, que é a primeira, não vai ter, não. Tudo certinho? Então, gente, então, bom dia para vocês, obrigada pela presença de vocês aqui, eu espero que tenham gostado. Se Deus quiser, semana que vem, nós estaremos aqui de volta, tá? Bom dia para vocês.